Nesse vídeo agora, a gente vai falar um pouquinho da parte de empenho de matéria-prima, de separação, e também da administração desses itens que estão empenhados. Então, continuando lá na ferramenta, a premissa para a gente poder ter um bom entendimento aqui é ter assistido o primeiro vídeo, né? Que eu falei um pouquinho ali já de como que a gente forma lá a estrutura do produto, né? As ordens de produção estão abertas. A gente não aprofundou tanto na ordem, que não é nosso objetivo, mas o processo, ele é relativamente simples, porém traz bons resultados nessa questão do empenho e separação. Então, aqui, ó, são todas as ordens de produção que nós temos no sistema, elas estão aqui alocadas nesse lado esquerdo, um grid, né? Aqui ela pode ser procurada aqui por número de pedido, por cliente, por status, por plano de produção, por item, enfim, temos aqui algumas informações, ok? E aí, o que acontece? Rapidamente, para a gente poder entender. Quando nós criamos as ordens de produção, essas ordens de produção elas trabalham com alguns status. Então, elas começam em planejadas, que são ordens que estão apenas criadas e ainda não foram liberadas para produção, ou seja, eu fiz já o planejamento e abri todas as ordens de um determinado horizonte. As liberadas, que quer dizer que eu mudei um status de PCP autorizando iniciar quando quiser as ordens, tá? Depois eu dou uma navegadinha melhor aqui. Em execução, as que em execução são as ordens que já começaram a ser trabalhadas, ou seja, quando a ordem tiver um primeiro apontamento ou uma primeira baixa de material realizada ou empenhado, ela já muda automaticamente para em execução. Inclusive, é possível acompanhar aqui os processos da ordem. Deixa eu ver se eu pego uma aqui, ó. Quais são os processos dela, ó. Qual que é o status que está cada um dos processos, data e hora. Então, o PCP consegue fazer essa administração, por exemplo, selecionando as ordens planejadas aqui, mandando elas para liberada e depois o próprio apontamento continua fazer a mudança de status com o processo do dia a dia. Muito bem, então as ordens, elas estando planejadas ou liberadas, né? Tem aqui algumas com alguns status diferentes, só para vocês terem uma ideia. Como é que elas funcionam? Essas ordens, elas precisam, deixa eu só pegar aqui uma ordem, pode ser a 915. Essas ordens precisam ser separados os materiais. Então, conforme o PCP vai liberando essas ordens, o pessoal de almoxarifado vai trabalhar com esse assistente aqui, que é um assistente que ele pode fazer já saídas da mercadoria, fazer as transferências entre depósitos, que é o empenho, ou alocar um lote, tá? As ordens aqui estão com as matérias-primas essencialmente trabalhadas com lote, mas isso não é um problema, nenhuma premissa para usar a ferramenta, tá bom? É só o exemplo que nós estamos usando aqui. Então, por exemplo, essas ordens aqui estão liberadas, o PCP tem a informação que existem ordens liberadas por plano de produção ou por ordem, que a gente está falando da 915. Então, ele vai começar a fazer um empenho. Como eu disse, ele pode fazer por ordem de produção, então ele tem que receber uma listagem do PCP de quais ordens ele tem que liberar, e aí ele pode colocar, por exemplo, aqui, ordem 915 ou IBIPando, e o sistema vai trazendo aqui toda a matéria-prima daquela ordem, mostrando o número da ordem, o material, a quantidade que a ordem pede, a quantidade que eu tenho no estoque e a quantidade que a ordem pede, já traz de lá. Reparem que o que está em verde é porque a quantidade do estoque é igual ou maior do que a ordem necessita. Se tiver laranja, porque o estoque está menor do que o que a ordem necessita. Então, aqui ele pode ir colocando, bipando ordem por ordem, pode pôr mais de uma, pode pôr todas se ele quiser de uma vez, não tem problema, tá? Ou trabalhar por plano de produção. Depois, em algum momento, a gente vai falar um pouquinho do plano de produção, que é um documento bem interessante, onde ele junta todas as informações que vêm do MRP para você saber todos os conjuntos que você está fazendo e ter uma rastreabilidade e uma junção das informações melhor. Então, nesse processo, o pessoal da separação já tem aqui as ordens e os itens que tem que ser separado. Ele pode fazer aqui em quantidades parciais também, não precisa separar tudo. A ordem pede 2, mas ele pode separar 1 e o sistema faz o controle de pendências, ok? Lembrando que isso tudo pode ser feito em tablets ou celular. Essa é uma vantagem do produto, né? Que eu consigo simular, né? Colocar aqui um iPad, talvez ninguém tenha um iPad na produção, mas só para vocês terem uma ideia, então ele consegue com o próprio lá na doca ou no próprio setor de separação tá com esse dispositivo. Se o item for controlado por estoque, controlado por lote, aqui nós temos todas as informações de lote, todos os lotes que estão disponíveis, com data de criação, vencimento, a quantidade, quanto que ele quer usar, né? Se não for, não tem problema, a gente só não vai ter a tag de lote, e aí ele vai indicar, por exemplo, o depósito de origem, da onde está hoje a matéria-prima, vamos dizer que é um depósito 5, que é o depósito de matéria-prima. E ele vai transferir para o depósito de apoio.
ou direto para um depósito de chão de fábrica, tá? Isso vai depender muito de como que a companhia está desenhado esse processo de separação, né? Se a companhia faz ali um pool, um kanbanzinho ali no chão de fábrica para o pessoal ir consumindo e depois eles fazem só a diferença na devolução, ou se ele põe direto lá na beira das máquinas ou das linhas de montagem, enfim, é uma questão normal de companhia que vocês definem. Então, de onde vai, de onde sai e para onde vai. Muito bem, quando ele finaliza esse processo, nós temos duas possibilidades aqui. A primeira é o sistema já de uma vez jogar do depósito 5 para o depósito 1, automaticamente esses itens com essas quantidades, ele já transfere automaticamente. Ou a companhia pode configurar para que o sistema faça um pedido de transferência, para que o WMS receba essa informação, faça alteração lá no WMS e aí o SAP depois recebe essa transferência efetiva pelo WMS. Então, quando a companhia usa um WMS com aconselhamento de rua, prateleira, estante, essas coisas, nós lançamos o pedido e aí esse pedido é o gatilho para que o WMS consuma lá, faça a gestão de WMS, etiquetagem, bipagem e tudo mais e devolva para o SAP efetivando a transferência. Então, essas informações aí a gente coloca também por configuração se a baixa de mercadoria ou a transferência vai ser lançado o pedido de transferência, sim ou não, para que o WMS participe desse processo. Bom, é simples assim, ele vai colocando as ordens, coloca as quantidades e faz a transferência, e aí depois a companhia consegue ter alguns relatórios, por exemplo, nesse estilo aqui, ó. Tem um relatório de status do inventário, que esse aqui eu acho que é o que faz mais sentido para o tipo de necessidade da Solifitec. Você pode colocar aqui por grupo de itens, né? Quero ver o relatório por grupo de itens, por exemplo, matéria-prima, acabado, semi-acabado, que seja, selecionar os depósitos que você quer que considere, ou um range de itens, ou de qual fornecedor, enfim, esses filtros padrões de relatório. E aí, olha que interessante, eu sempre recomendo que esse status de inventário ele esteja com essa opção aqui, ó, quantidade de disponível para vendas, tá? Que apesar do nome, vocês vão entender porque que ele é importante dessa informação. Então, aqui ele traz todos os itens, tá? Ah, inclusive é possível parametrizar ele aqui, ó, para ocultar os itens que o estoque esteja zero, só para o relatório ficar mais limpo, né? Então, aqui ele traz todos os itens aqui. Deixa eu voltar aqui a configuração, que é importante. E aí, aqui, a quantidade do estoque, que é o estoque físico, quanto tem na prateleira da companhia, tá? Saídas previstas, ou seja, isso é tudo que está empenhado, ok? Isso aqui, ele está empenhado independente dos depósitos. Quando a gente abriu a ordem, liberou a ordem, fez a transferência, independente dos depósitos, ele já fica aqui como empenhado as saídas dessas mercadorias. E as entradas previstas? As entradas previstas são os itens que já têm pedido de compra, no caso de matéria-prima, e os itens que já têm ordem de produção, no caso dos semi-acabados, ou seja, está previsto ele entrar. E aqui o sistema coloca um estoque, a gente chama normalmente de um estoque virtual, né? Que aqui o que é? É o estoque físico, mais as entradas previstas, menos as saídas previstas. Então, ele dá um estoque aqui, né, virtual. Então, tem 80 no estoque, tem os 7 previstos para sair, 0,27, ele dá aqui um estoque 73 disponível. É um exemplo, ok? E aí vem uma funcionalidade que é interessante, principalmente para quem é do PCP. Vou pegar aqui um item melhor de olhar. Olha só, quando eu coloquei essa informação, quantidade disponível para vendas, é porque ele me mostra a rastreabilidade dessa saída prevista e entrada prevista. Então, por exemplo, se eu pegar esse item aqui, dar um duplo clique nele, ó, ele me mostra o histórico. Então, tá aqui, ó. Está previsto entrar 11 e sair 36. Então, a primeira linha mostra o estoque inicial dele, 278, que é o saldo lá do estoque, aquela primeira coluna que a gente viu. E aqui a relação das quantidades com data e como que vai ficar o seu estoque. Então, você consegue até saber se vai ter um furo no estoque por data, né? Então, aqui tem um pedido de compra, que é a data de entrega nessa data, ou seja, vai entrar 10. Tem um pedido de venda 59 que vai sair. Tem transferências. Tem pedidos, se fosse ordem de compra, teria ordem de compra de entrada, ou qual ordem ou pedido de ordem de produção que eu estou consumindo, ou ordem de produção que eu vou entrar. Então, ele te mostra toda a rastreabilidade por data, ele vai dando a posição do seu estoque aqui. Se a gente reparar esse disponível, ele está mexendo até chegar no final, que é o final previsto, né? Ou seja, depois que toda essa movimentação acontecer, é o disponível, menos ou mais todas essas movimentações, né? Então, aí você consegue ter no item que você visualizar ou entender ser mais crítico, né? Por exemplo, aqui eu tenho falta de material, ó, 381 quilos,
Então, se eu dou um duplo clique, eu consigo saber quando é que vai começar a faltar esse material. Aqui vai começar a faltar sempre, porque o meu estoque disponível já tá baixo, né? Então, eu vou ter uma entrada aqui só lá no dia 27/1, enfim. Então, essas informações eu consigo fazer o gerenciamento. E conforme vai acontecendo os movimentos lá na ordem, toda a parte de baixa, toda a parte de consumo, ele vai mexendo automaticamente nesse e nesse, né? Então, o item que está empenhado e está no estoque, ele aparece aqui e aparece aqui também, ok? Então, o saldo, ele diminui dessa coluna, conforme aqui está até uma continha aqui para ficar claro. Quando eu faço uma baixa numa ordem, ele tira dessa coluna e tira dessa coluna e atualiza o estoque final. Então, toda a movimentação do sistema já vai automaticamente, item a item, e para os itens que considerarem crítico, a companhia consegue ver aqui como é que fica o histórico, ó, de todos os documentos, em que data, a quantidade que está entrando e saindo, como que o estoque está ficando. Isso pode ser de um horizonte, tá? Então, se você já tiver todas as ordens planejadas de 3 meses, de 6 meses, por exemplo, pedidos de compra, contratos, enfim, então o relatório também vai te mandando todas essas informações para frente, tá bom? Aqui eu passei rapidinho, só para finalizar para o vídeo não ficar muito grande, toda a parte de baixa de consumo de matéria-prima também pode ser feito por aqui, pelo addon. Então, o operador, na hora que ele vai fazer o consumo da matéria-prima, aqui, ó, nós temos aqui a baixa de material, aqui ele identifica quem que é o operador que está consumindo o material e qual que é a ordem que ele está baixando, né? Por exemplo, a ordem 909. Então, na 909, ele já trouxe aqui o material, eu tenho que consumir 2 hard disk desse. Então, eu posso consumir pela quantidade de componentes, que é aqui mesmo, então eu digo que se eu quero consumir as duas ou posso consumir pelo PAI. Ou seja, como eu estou fabricando um equipamento, se eu colocar itens superiores, ó, para cada um desse, aí ele vai atualizar aqui a quantidade de itens que eu tenho que consumir para cada um, para cada dois, para cada três do item superior. Tá? Então, esse procedimento também ele consegue fazer todo pelo tablet ou pelo celular, uma forma bem tranquila, assim, bem funcional, né? Amigável as telas aqui para o operador, ok? Então, ele pode também concluir toda a parte de baixa aqui pelo addon, enfim, pelo tablet, pelo celular ou pelo próprio computador, tá? Isso não é um problema. E aí todas as informações vão afetando aqueles relatórios e aqueles gráficos. Ok? Pincelada rápida também, mais rápido e objetivo possível, para falar da parte de separação e de empenho.